Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos cósmicos. Mais uma vez estamos aqui, tentando trazer alguma informação da espiritualidade amiga, tentando trazer informações, conhecimento que eu adquiri através, de múltiplos funcionamentos do conhecimento que a espiritualidade pode nos dar. Você também pode conseguir esse conhecimento, não é só ter, aquela estrutura firme. Tem que ter uma estrutura firme para poder alcançar certos conhecimentos, que às vezes a gente pensa que não está ao nosso alcance, mas eles estão ao nosso alcance, podem estar sim. Ainda mais nessa semana, que as energias estão fluindo muito pesadas, o nosso planeta, de uma forma geral, está com muitas energias densas. O nosso Brasil também, particularmente está com essas energias densas, porque na sequência, vocês podem reparar, temos aí uma sequência de dias perturbadores, de energias perturbadoras, no sentido geral da coisa. Temos aí final de campeonato da Libertadores da América, ou seja, engloba principalmente a América Latina, engloba o mundo do futebol de uma forma geral. Nós temos o final da eleição para presidente no Brasil, porque está se demonstrando aí, está sendo uma perturbação muito grande, tanto material como espiritual e astral, essa eleição aqui no Brasil, como se a gente nunca viu uma coisa dessa. Nós nunca vimos uma guerra espiritual e física, material tão grande como nós estamos vendo neste momento aqui no Brasil. Quando eu falo que são seres das trevas, o mundo do futebol, o mundo da política, o mercado financeiro, são seres das trevas. Agora vocês estão vendo, agora vocês devem estar acreditando no que a gente vem falando, e não é de hoje que a gente vem falando sobre essas questões, Temos o Dia das Bruxas na segunda-feira, temos na terça-feira outro dia super pesado de energias densas, que é o Dia de Todos os Santos, que é uma energia muito de baixa frequência, de baixa vibração. Então, esta semana toda, de hoje até a próxima quarta-feira, são as energias absurdamente bélicas, não é? Porque na quarta-feira temos o Dia de Finados, É aquele dia que aqueles espíritos que estão com capacidades de uma certa pequena evolução ou não, terem acesso ao nosso planeta. É quando o mundo espiritual abre as portas, abre os portais para que esses espíritos venham até nós, até a Terra, visitar os entes queridos, visitar as suas antigas moradias. Aqueles que estão muito agarrados à Terra ainda entram praticamente num colapso espiritual. Então é uma semana, de hoje até a próxima quarta-feira, dia 2, e essas energias só vão se dissipar às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de novembro. É uma situação muito, muito calamitosa, espiritualmente falando, na questão bioenergética. Então, todo cuidado é pouco, não é? Porque temos o mundo do futebol aí no sábado, temos o mundo da política no domingo, temos o mundo, das religiões na segunda-feira, e temos o mundo dos espíritos na terça-feira agindo. Então é de gravíssima consequência aquele que tentar absorver essas energias ou tentar fazer mal para alguém nesses dias, porque a carga de volta vai ser muito grande, Então, depois no final deste vídeo, eu vou aqui fazer para vocês um comunicado, esses que estão esperando aí o vídeo, para vocês colocarem como estão os entes queridos, e para fazer a nova avaliação de como está o nível quântico de cada um.
Mas antes nós vamos fazer esse tema aqui, a reencarnação mata a morte, né? A reencarnação mata a morte é a pergunta, né? Porque quem acredita em reencarnação, como várias religiões que acreditam na reencarnação, não na ressurreição. A ressurreição, a palavra ressurreição, ela significa que é a volta do corpo físico a este mundo. Então ela vamos dizer assim, a gente esquece esse tema ressurreição, porque não tem como um corpo físico voltar à vida, como diz a religião católica, né? Voltar à vida neste corpo, porque ressurreição nada mais é do que isso. Mas não é reencarnação, né? A reencarnação é diferente, é a volta do espírito à vida corpórea, com outro corpo, né? Já falamos muito sobre esse tema em 910 vídeos que temos, né? Que falamos, a gente sempre fala de espiritualidade e a gente fala de radiestesia, da ciência radiestésica, que é o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho também é acertar, né? O corpo físico de cada um na melhor medida, na melhor das hipóteses, né? A gente acerta o corpo físico das pessoas através de todos os problemas que a pessoa vem adquirindo, né? Através dos corpos, como nós falamos no vídeo, no anterior ao anterior, que a gente estudou, né? Os 4 corpos sutis ou não materiais, sutis materiais que temos, né? Nós estudamos os 4 corpos, naquele vídeo de 40 minutos nós estudamos. E é naquela questão ali que a gente tem que ver o que a gente sente para poder acertar. A gente pode acertar, não é? Então a reencarnação, ela mata a morte. E um dos temas que mais chama a atenção na doutrina espírita e na espiritualidade é a questão da reencarnação. Qual o seu objetivo? O que é a lei da reencarnação, né? Será que a reencarnação mata a morte? Depois que morremos, renascemos? Então, durante a palestra A Reencarnação Mata a Morte, no mês espírita mundial, a palestrante Ana Troche, do Centro Espírita Amor El Bien, de Cabo Rojo, disse que já está comprovado cientificamente que ao deixar o corpo material, a alma não morre, ela conserva sua personalidade moral, chamada espírito. Tudo que fazemos, né? Tudo conforme agimos aqui na Terra, né? É conservada após a morte do corpo físico, porque está no espírito todas essas impressões, né? A morte não deve ser temida porque ela não existe para o espírito. Somente o corpo material deixa de existir e se desintegra em seus elementos individuais para serem usados novamente em outros novos corpos, que serão usados em outros seres, porque os seres seremos nós mesmos. Esses seres aí, que aqui fala que vamos habitar outro corpo, seremos nós mesmos, com outro momento, com outros pais, não é? Em outros locais talvez, com outros tipos de habitat. Por quê? Porque vai mudando, né? Com o passar do tempo, vai mudando, né? As perspectivas dos locais, os locais vão mudando, né? Os locais vão mudando, né? De aparência, de pessoas vivendo ali, pessoas que nós teremos que conviver, iremos conviver com outras pessoas, né? Isso aí é o sentido da nossa existência aqui na Terra, porque a gente precisa ter, né, experiências com outros seres. Precisamos ter até evoluirmos o suficiente, porque nós no momento não temos essa evolução o suficiente porque estamos aqui. Se tivéssemos uma evolução boa já, não estaríamos aqui, tendo que viver experiências com pessoas diferentes, em outros corpos, com outras pessoas, né? Então a morte, ela não deve ser temida, ela não existe para o espírito. A mesma coisa que a pessoa se machucar, se ferir.
Quem sente é o espírito. O corpo físico, ele não sente o machucado que a pessoa tenha. O corpo físico não é ele que sente aquela dor. Quem sente é o espírito. Vocês estão compreendendo? Então, a evolução material e espiritual. Ainda na palestra, Ana nos ensinou que a reencarnação, ela está associada ao conceito de evolução, que é isso aqui que eu estou falando, né? Precisamos reencarnar para evoluir, para termos progresso. Para a espiritualidade, o espiritismo, a evolução material e a evolução espiritual são os motores do universo e da vida, aqui para planetas como os nossos, né? Ontem a minha neta, ela me fez até uma pergunta curiosa que eu falei para ela. Eu vou falar desse tema num vídeo. Ela me perguntou o seguinte: vó, por quê? Porque só as mulheres têm menstruação. Qual o sentido da menstruação? A minha neta, ela está fazendo curso para entrar nas Forças Armadas. Ela vai ser da aeronáutica, o exército, um negócio assim. E ela está fazendo para ir para a escola de sargento das armas, algo nesse sentido. E ela me perguntou isso: qual o sentido da mulher, só mulher, né? Aí eu falei para ela o seguinte: porque no momento, né? No momento aqui da nossa Terra, né? Os espíritos reencarnantes aqui precisam desse modelo, o modelo de a mulher ter menstruação e o homem não, porque a mulher foi programada, foi feita esse corpo biológico da mulher, esse corpo, esse modelo aí foi desenhado para o grupo feminino, né? Eu expliquei a ela, foi desenhado para o gênero feminino, nascer com útero, com trompas, com ovários, e de 28 em 28 dias, o que é o normal, mas normalmente as pessoas não têm essa normalidade desse número de dias, né? Há uma nova tendência a ficar fértil, né? Eu expliquei a ela entendeu. Por quê? Porque ela está aprendendo muita coisa da espiritualidade, então aquilo chamou a atenção dela, né? Por que só as mulheres têm menstruação? E eu falei para ela que isso é um modelo feito, né, pelos engenheiros celestiais, a mando de Deus, para o nosso planeta, né? Em planetas mais avançados isso não existe. As fêmeas terem menstruação, tanto o animal como o hominal, né? As fêmeas têm o cio, as fêmeas, né, entram, como chamado popularmente de cio, né? Entram em estro, né, se não me engano a palavra, e ficam férteis naquele período. Já os homens não, porque as mulheres são como se fosse uma pequena hortazinha, né? E o homem, né, é a semente, é o homem que designa, né, se vai ser feminino aquele corpinho ou se o corpinho vai ser masculino. Eu digo o corpinho, né? Vai ser feminino ou masculino. São os mentores que fazem aquele desígnio, né? A partir de todo um programa estipulado para aquele espírito. Mas isso, eu expliquei a ela, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Mas só que neste momento, devido ao nosso progresso, que ainda é muito pequeno aqui, né, para o planeta, todas as qualidades, né, das fêmeas entram nesse processo. E as mulheres não são diferentes, né? Tem que entrar nesse processo de ter menstruação até um certo período, no qual, né, vai ficar fértil para poder procriar. E outro detalhe também que eu estou notando é que estão nascendo muito mais animais fêmeas e também hominais, nascem mais mulheres do que homens, né? Temos mais mulheres no planeta do que homens, e também no reino animal temos mais fêmeas do que machos também, que são as pessoas que vão e os animais que vão, vamos dizer assim, progredir mais o planeta para dar
vazão a tantos espíritos que estão procurando renascer. Eu expliquei isso a ela, né? Então a palestrante, seguindo aqui, a palestrante Ruth Urban, da Cultura Espírita Renascimento de Mayagüez, disse que todo espírito tem a oportunidade de melhorar a sua evolução, né? E isso depende do esforço de cada um. Sim, quando nós temos um objetivo, né, vai depender do esforço de cada um de nós mesmos. Não é ninguém que vai subir o degrau por nós, não. Ninguém vai subir o degrau por nós. A gente ajuda, a gente ensina, a gente faz um propósito com aquela pessoa, não é? E de evoluir, os mentores fazem um propósito para ajudar, nós fazemos com outras pessoas aqui reencarnantes, né, de ajudar a evoluir, mas a gente não pode fazer por ela aquela evolução. Já foi explicado isso, né, para vocês em outros vídeos. Para completar, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensinou que a evolução é natural e progressista, já que o ser humano constrói caminhos de interação contínua com outros espíritos, muitas vezes conhecidos, familiares e amigos. É o que nós estávamos falando aqui no princípio do vídeo, né? A gente precisa de ter sempre uma evolução, por isso a reencarnação, porque nós vamos estar em contato com outros espíritos que sabem mais do que nós e vamos estar em contato com outros espíritos que sabem menos do que nós, para a gente passar nossas informações já sabiamente aqui dentro da nossa caixolinha. Então a gente vai passando, né, e vai aprendendo com outros. Então há necessidade. Não havia, né, um propósito da reencarnação, a gente está sempre com espíritos diferentes, com espíritos iguais a nós, porque nós não iríamos aprender, né? A mesma coisa são os animais, porque eles renascem, né, progredindo também com outros tipos de tutores, porque cada tipo de tutor vai ensiná-los um modo de sobreviver aqui na Terra diferente. Os animais também precisam da gente, por isso que a gente precisa ajudá-los a progredir, os animais. A lei da reencarnação, o que ela oferece, a lei da reencarnação? De acordo com Anna Trecho, a lei da reencarnação oferece oportunidades ao espírito, já que ela estabelece normas para alcançá-la. A lei da reencarnação, ela estabelece normas, não estabelece não, né? Então, e ainda o mais importante é a intenção da reencarnação. Por exemplo, o que devo aprender na vida material? Porque nós estamos aqui para aprender alguma coisa nessa vida material, né? O estudo de uma pessoa, ele não fica perdido quando o espírito se vai, né? Um médico, ele não esquece, o espírito dele não esquece o que ele aprendeu. Um engenheiro não esquece, uma professora não esquece, um professor não esquece o que aprendeu. Todas as profissões, todos nós que temos uma profissão, não esquecemos o que aprendemos. Quando formos, vamos levar aquilo conosco. E é uma forma que ficou impregnada no nosso espírito. Entendeu? Então, o que a gente tem que aprender nessa vida material? A palestrante nos ensinou também que a lei da reencarnação está ligada à lei de causa e efeito, que dá boas ou más recompensas a partir do uso do livre-arbítrio. Nós estamos aqui com o livre-arbítrio, como já foi explicado em outros vídeos, porque se a gente se lembrasse de tudo, a gente erraria menos, né? Nos pensando dessa forma. Mas só que a gente precisa ter a lei do livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente achar melhor. Nós somos libertos. Nós temos que ter essa liberdade. Não é abrindo parênteses aqui, mas não é isso que estamos vendo aqui no Brasil ultimamente, né? Nós estamos de boca lacrada, não podemos falar nada. E isso não é liberdade. Isso é um tipo de ser das trevas que está fazendo conosco, né? Então a gente precisa ter essa lei de causa e efeito. O que se faz é que se paga, tipo assim, né? Mas não, às vezes não propriamente nesta vida, vai pagar numa outra vida que vier. Por isso a gente vê criancinhas sendo arrastadas, sendo mortos por bandidos, né? Pessoas inocentes sendo arrastadas, sendo assaltadas, casas invadidas. Nós vemos centenas de coisas aí que nos estarrece diariamente na TV, mas que tem uma lei de causa e efeito de toda essa história. Reencarnaremos quantas vezes foram necessárias
para o nosso crescimento e progresso. Quer que acreditemos ou não na reencarnação. Não adianta dizer, não acredito em reencarnação. Eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito nos mentores, não acredito em ninguém. Entendeu? Então a reencarnação, ela mata a morte, né? Porque a morte é do corpo físico, ela não é do espírito, não é? Então, acreditando ou não, como eu já falei em diversos vídeos, né? Crendo ou não, acreditando ou não, a reencarnação existe e todos nós estamos passando em eras de eras e eras e eras até chegarmos neste ponto aqui que eu estou fazendo esse vídeo. Vocês estão me assistindo, né? Vocês talvez estejam aprendendo um pouquinho mais, né? Conforme eu vou fazendo um vídeo, eu também vou aprendendo mais. Conforme eu vou fazendo um vídeo, eu vou vendo, vocês podem não acreditar, mas eu vou vendo, eu tenho uma sensibilidade mediúnica, que às vezes eu estou fazendo um vídeo e eu estou vendo o rosto da pessoa que vai ver o vídeo, para vocês terem uma ideia, porque eu faço o vídeo e passo depois, né? Eu passo depois os vídeos para as redes sociais. Então, eu fico vendo o vídeo e fico vendo as pessoas que vão ver os vídeos. Às vezes o ícone não é nem do rosto da pessoa, o íconezinho lá, né? Mas eu vejo o rosto da pessoa. Então os mentores me mostram, às vezes, o rosto das pessoas que estão aprendendo. Por isso que eu sempre coloco o nome de vocês nos cadernos de orações, não é? Porque espiritualmente falando, vocês estão interagindo comigo, não é? Eu tenho essa sensibilidade, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa sensibilidade. De acordo com Ivan Figueroa, da Escola Espírita Allan Kardec de San Juan, a lei da reencarnação não é natural para todos os seres humanos. Enquanto para alguns a reencarnação foi boa, né, para outros foi amarga. E isso faz eles questionarem o porquê de reencarnarem novamente. Porém, isso é negar a lei da evolução e do progresso. Porque eles dizem que não estão bem numa reencarnação, que estão sofrendo muito, ou muitos espíritos depois, né, quando vêm falar que eles estão assim na erraticidade, que eles vêm falar, eles falam que eles sofreram muito, né? E se questionam que às vezes não querem voltar a reencarnar, mas tem que reencarnar, porque é negar a lei da evolução e do progresso para ele mesmo. Vocês estão compreendendo? Então, Ivan completou dizendo que dentro do movimento espírita, existem muitas pessoas que dizem que não teriam que voltar a esse mundo novamente, pelo simples fato de conhecer o espiritismo. Ivan recitou. Não é porque a gente conhece o espiritismo, toda essa escola maravilhosa aí, né, do IOU de Allan Kardec, que eles nos trouxe e depois evoluiu para centenas, talvez até milhares de livros relacionados ao ensinamento espiritual, né, espírita, que a pessoa não vai precisar reencarnar. Está sempre precisando, porque aqui a Terra é uma escola, não é? Então, dizer que não quer reencarnar é um reflexo do que resta em cada um de nós sobre o nosso próprio orgulho e egoísmo. O progresso não é apenas para o meu benefício, com o meu crescimento. Talvez tenha a ver com a multiplicidade dos espíritos e seus níveis de conhecimento e ignorância, para que todos possam avançar. Então, só porque eu estou, o exemplo aqui, sofrendo na Terra, eu não vou mais querer vir, pois é aí que tem que vir, né? Para evoluir. Muita gente me fala que sofre muito, que não quer mais viver na Terra, né? Mas se não viver na Terra, vai viver em mundos piores que ela. Em mundos muito piores do que estão essas situações aqui na Terra, de guerras, né? De criancinhas passando necessidade, de pais alcoólatras, né? De mães e pais drogados, de prostituição das mães que largam os filhos nas mãos dos outros, uma série de coisas assim que envolve o nosso coração. Não tem como a gente não ficar perplexo diante de tais coisas, né? Só que esses espíritos aí, essas perseguições, tudo que está acontecendo, tem a ver com o nosso nível de conhecimento, tem a ver com o nosso nível de progresso. É bom a gente olhar para dizer assim: nossa, eu não quero em outra vida passar por isso, não quero.
E é aí que entra a nossa vontade de progredir cada vez mais, de ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, não é mesmo? Então a reencarnação nos dá em cada vida uma oportunidade de perdão, de reparação, de reconciliação entre os seres, da continuidade do progresso. Então quem tem, aqui vai, né, o meu conselho, a minha orientação, para quem tem raiva de alguém, que guarda mágoa no coração, isso só vai atrair para dentro de si um ódio cada vez pior e também doenças fatais, como o câncer. O câncer é um, né? Diz a mentora Joana de Ângeles que o câncer, né, o câncer ele vem daqueles padrões energéticos ruins, do ódio, da raiva, de falar mal do outro, de não dar o perdão para alguém. Tudo isso dá um câncer futuramente, às vezes não demora não. E tem câncer aí que quando dá é rápido. Dependendo do que a pessoa vai passar, dependendo do que a pessoa vai desejar aos outros, não aceitar um pedido de desculpas de alguém, né? Colocar ódio, colocar obras de macumbaria contra alguém, matar, esse então é o que mata, o que estrupa, o que tem ódio e rancor, só dá tipos de doenças degenerativas que só vão açoitar o corpo físico e depois não tem mais volta, infelizmente. Vocês estão compreendendo? Então é o recado que eu deixo aqui para vocês, que a morte não existe. Não se mate porque você não morre, né? Não se mate porque você não morre, os suicidas, né? Que é outro fato que custa muito a ser aceito pela espiritualidade amiga, né? Por quê? Porque você está acabando com a sua própria vida que foi dada, né, através de Deus que te deu essa nova vida, essa nova oportunidade, e que você não pensa no positivo, não pensa nos mentores, pede ajuda a eles e acaba às vezes se suicidando, tá bom? Então a reencarnação não mata a morte. Nós precisamos da evolução material e espiritual. Os mundos vão ficando cada vez mais no progresso. Por quê? Porque nascem espíritos com progresso na cabeça, já trazendo de outras vidas o progresso de outros mundos, talvez, em missões para alavancar o progresso daquele mundo. Então a lei da reencarnação, ela nos oferece isso, o objetivo de alcançar nosso progresso, tá? Porque tem a lei de causa e efeito, que ela é uma lei que ela não perdoa aquele que sai do trilho, né? Aquele que sai do trilho não é perdoado. Tudo que faz vai voltar. Aquele que não perdoa vai ter aquele que também não vai te dar o perdão. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, lembrando a vocês aqui, agora no final, que vocês já podem se inscrever a partir do dia 2, a partir do dia 3, quarta-feira, a outra próxima. A partir do dia 3, vocês já podem se inscrever para fazer o nível quântico. Agora é um vídeo de novembro, que eu vou fazer no final de novembro. Vocês podem se inscrever para esse vídeo do nível quântico. E o pessoal que quer saber dos entes queridos vão se inscrever para que eu vou fazer um vídeo em dezembro. Em dezembro teremos esse vídeo dos entes queridos, tá bom? E em novembro o vídeo do quem quer saber dos seus níveis quânticos. O que a gente vai precisar é de nome completo, data de nascimento, cidade que nasceu e cidade que mora, para o nível quântico. Já para os entes queridos, vocês vão ter que dar o nome de vocês, a cidade de vocês. E vai ter que dar o nome da pessoa que desencarnou, tá? Há mais de um ano. Se foi por assassinato, por motivos muito terríveis. Se foi por doença, é quem desencarnou há 6 meses ou mais. Ok? Tá entendido? Então, há 6 meses ou mais é quem desencarnou por doenças naturais, formas naturais, por doenças agressivas, por mortes agressivas, assassinatos, suicídios, acidentes, é acima de um ano.
E vai dar também o nome completo, o dia que desencarnou e que nasceu do ente querido. Tá entendido? Então eu vou deixar aí no mostrar mais essas informações para vocês, e vocês podem começar a inscrever a partir do dia 3 de novembro, tá bom? Na próxima quarta-feira, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Não se esqueçam, a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branco. Ela é escrita ordem e progresso. Não esqueçam, tá? Que a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca, com a faixa branca escrito ordem e progresso nas cores verde, na cor verde, ok? Fiquem com Deus. Paz, amor, muita propensão à paz, não vamos brigar, não vamos discutir por ninguém, por seres das trevas algum, porque eles não merecem. Eles querem ver você mortos, querem ver vocês no fundo do poço, ok? Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe.